número 16, do verso de número 19 até o 31. Lucas 16, do 19 até o 31. Assim como estamos assentados mesmo, façamos a leitura da palavra do Senhor, o nosso Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentas. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Pai, nós temos lido a sua palavra e, como já oramos, pedimos-te: fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus preparou o caminho. Você vai? Jesus se dirige esta palavra diretamente aos fariseus, que eram muito amantes do dinheiro e zombavam dos ensinos de Jesus. Eles criaram uma teologia falsa, né, de riqueza, que era a aprovação de Deus. E a pobreza, né, a maldição ou o pecado. Jesus desmonta essa ideia com uma parábola dura, clara e definitiva. Muitos ainda hoje pensam desta forma, né? Se tenho saúde, se tenho dinheiro, se tenho sucesso, Deus está comigo, Deus me abençoa. Se sofro, se passo por dificuldades, se passo por luta, se sou pobre, Deus me abandonou. A teologia da prosperidade tem falado a muitos corações, tem falado a muitas vidas nesse tempo em que nós temos vivido, com promessas, grandes promessas, na área financeira, no bem-estar, né? Mas esta parábola destrói, amados irmãos, esse erro teológico de uma vez por todas, deixando bem claro para nós o que o Senhor quer nos ensinar a respeito desse texto. Hoje nós estamos aqui diante da ceia, esse momento tão especial para nós, e queremos meditar sobre esse assunto, né? Motivo que Jesus
se entregou lá na cruz do Calvário por amor a nós, nos escolheu, nos enviou para pregar a sua palavra, para fazer discípulos, para nos prepararmos para receber a herança eterna que está preparada desde a fundação do mundo. E assim, submetendo-nos à vontade do Senhor nosso Deus, cumprir os seus propósitos, para que naquele dia em que Ele me chamar, em que Ele te chamar, estejamos prontos. Esse texto nos apresenta 3 fatos muito interessantes e reais para nós que lemos a Bíblia e temos intimidade com ela. A primeira é sobre a morte. A morte é uma realidade para o ser humano, né? Eu sei que se perguntássemos aqui, quem quer morrer, logicamente todo mundo vai dizer, eu passo a minha senha para quem quiser ir na minha frente, né? Porque todos querem chegar ao céu, mas queremos, se o Senhor puder esperar um pouco mais, nós dizemos ao Senhor, tá bom aqui, junto da minha família, né, no meu trabalho, os meus queridos, né, e está muito bom aqui. Sei que você tem os seus projetos, seus sonhos, né, quer viver bastante, mas nós precisamos pensar e falar a respeito disso. Isso precisa ser um tema do nosso coração, do nosso dia a dia, porque depois que você nasceu, a coisa mais certa dessa vida, né, não é que você ia se dar bem, nem que você iria se casar, né, mas que você iria morrer. Então, todos nós vamos passar por essa experiência. Há um determinado tempo para cada vida, diz que o Senhor já contou todos os nossos dias. Mas seja jovem ou velho, vamos passar por essa experiência e pessoas têm passado. E como nós lemos aqui no texto, morre o pobre, morre também o rico, morre o pobre na sua miséria, morre o rico na sua mansão, né? Morrem pessoas lá no hospital, ninguém pode salvar o outro por toda a vida. Uma hora a morte chega, né? Tendo medo ou não, querendo ou não, é uma realidade para todos nós. E muitas vezes nós descuidamos que pode ser amanhã, que pode ser a semana que vem, que o Senhor pode nos chamar e nos deixamos muitas vezes nos envolver com aquilo que nós já falamos aqui no início e criticamos. Com esta vida, com as coisas deste mundo. Aliás, ontem o Armandinho fez aqui uma ilustração sobre Deus, né? Em primeiro lugar. E foram colocadas, né, mais 7 coisas que pode nos desviar dos caminhos do Senhor, né? E às vezes nós nos deixamos envolver e acabamos por tirar Deus do centro da nossa vida, de ser Ele o primeiro na nossa vida. Cuidemos e estejamos sempre prontos, né, no centro da vontade de Deus, para que quando partimos, possamos partir como aquele mendigo, como aquele servo do Senhor, como Lázaro partiu, que ele foi levado para o seio de Abraão. Em segundo lugar, amados irmãos, biblicamente falando, a vida após a morte. Esse texto relata muito bem para nós. A vida após a morte. E vida consciente. Quem está lá do outro lado sabe onde está e o porquê está naquele lugar. Jesus afirmou no seu ensino: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar os lugares. Como testemunho de que ele havia preparado essa casa, como testemunho de que havia lugar nessa casa, ele está na cruz, e o ladrão que estava ali à direita dele, clama, e ele diz para o ladrão: hoje mesmo você deverá estar na casa do meu pai. Quando ele é assunto aos céus, os discípulos ficam ali olhando para ele. 2 anjos dizem: o que vocês estão olhando? Por que vocês estão olhando? Esse Cristo que vocês viram subir. Esse Cristo que vocês viram subir.
é o mesmo que virá para buscar a sua igreja. Comprovando assim, mais uma vez, que essas moradas estão preparadas para nós. E esse texto, amados irmãos, aqui de Lucas, no capítulo de número 16, né, deixa claro, né, que há vida eterna. Tanto de um lado, quanto do outro. Tanto no céu, quanto no Hades. Somos corpo e espírito. Eclesiastes nos diz, pó ao pó e o espírito a Deus que o deu. Assim que o Senhor nos fez, desde o início. Né? Quando Ele criou o homem, soprou sobre ele o seu espírito e ele se fez alma vivente. A partir dali, o homem é corpo e espírito. Não somos como os animais. Por mais que hoje, né, tenha essa consideração tão grande pelos animais, né, pelos pets, que existem cemitérios e tudo mais, né? Mas o animal morreu. Mas o homem, o ser humano, não. O corpo dele vai para o pó, sim. Tinha uma menina que ela falava, pastor, o senhor me conhece e eu quero deixar um recado com o senhor. Mas ela era bem mais jovem que eu, né? Ela falava assim, ó, eu não quero ser sepultada, eu quero ser cremada. Por isso, se o senhor ficar sabendo que eu morri, o senhor socorre com a minha família e diz que eu quero ser cremada. Porque eu não quero ser comida pelos bichos. Mas o corpo, você pode fazer o que você quiser com ele. Mas o espírito é com o Senhor. E ele vai para o Senhor. E participa no julgamento. Ou ele vai para o Senhor, para os céus, ou se não, para o Hades, para o inferno. Temos uma eternidade toda para viver. E aí poderíamos perguntar, né? Onde é que você vai passar a eternidade? Você já pensou? Onde é que você vai passar a sua eternidade? Então, duas coisas. É certo que nós vamos morrer e é certo que existe vida eterna. Terceiro lugar. Existe apenas dois lugares, né, para passarmos a eternidade. Vamos ao relato aqui do texto, que apresenta as duas vidas e as duas realidades. O texto lá no versículo 19 diz assim, havia um homem rico e um certo mendigo chamado Lázaro. O rico vivia na sua abundância, no seu dinheiro, né? Vestia de púrpura, de linho fino, né? Símbolo do luxo e da realeza, né? Vivia em festas, né, diárias, em esplendor, né? Tinha tudo o que o mundo pudesse oferecer e dinheiro para comprar aquilo que ele quisesse, né? Prazer, bênçãos materiais, né? Seu pecado, o pecado dele não era o fato dele ser rico, porque a riqueza em si não é pecado. O pecado que a Bíblia diz é, se teus bens vierem a prosperar, não ponhais nele o seu coração. Porque nós temos exemplos na Bíblia, né? Abraão, Jó, Davi, Salomão, pessoas riquíssimas, mas nunca deixaram que os bens e as coisas deste mundo ocupassem lugar em seus corações. Viveram sempre servindo ao Senhor com tudo o que eles possuíam. O erro mortal daquele homem foi colocar o seu coração no seu dinheiro e a sua indiferença com aquele que estava lá na sua porta, que estava todos os dias lá na sua porta e que ele não enxergava, e que ele não via, e que ele não se compadecia, e que ele não nutria nenhum sentimento por aquele pobre homem que ali vivia. Toda a sua vida girava ao redor do seu próprio umbigo, né, do seu próprio prazer. Deus não estava presente ali. Não havia lugar para Deus na sua vida. Ignorava ali o Lázaro, né, que estava ali à sua porta. Ele via, sabia, né,
mas escolheu não se compadecer. Escolheu não sentir a sua dor. Ele não era um ladrão, não era um assassino, não era um adúltero. Era apenas indiferente. E a indiferença diante do necessitado, próximo dele ali, o pecado que o condenou à morte e ao inferno. Então, ele clama, ele pede. Lá no Mateus 25, 40, diz assim: e o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Você não conhece, você nem sabe quem é. Surgiu na sua vida um dia, apareceu na porta da sua casa, ou você estava passando pela rua e de repente você viu e se compadeceu. Por que você se compadeceu? Não por mim, não pela situação daquela pessoa, mas porque o Espírito Santo de Deus move os nossos corações, move as nossas vidas, move os nossos sentimentos pelas pessoas. Este rico ilustra muito bem, amados irmãos, o homem natural, não regenerado. Como o jovem rico que, confrontado por Jesus, sai ali cabisbaixo. Quando Jesus está conversando com ele, ele sabe de tudo. Sabe dos mandamentos, sabe o que ele tem que fazer, sabe como ele tem que viver. Mas tudo isso está no seu coração. Quando Jesus diz para ele: vende o que você tem e dá aos pobres, ele: isso eu não posso fazer, Jesus. Ele sai ali cabisbaixo. Possui bens, conhece a palavra, mas o seu coração não pertence ao Senhor. Todas as pessoas que são bem-sucedidas, que possuem riquezas, elas usam os dons e os talentos que o Senhor Deus concede a elas. Mas não conseguem reconhecer que isso vem de Deus e que Deus deu para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. O rico representa a depravação do ser humano, do homem, né? Que só cuida de si mesmo, que se volta para si mesmo, que se orgulha das suas condições, e mesmo tendo todas as condições para servir ao próximo e para servir a Deus, escolhe não fazer. Escolhe não servir. Lázaro vivia na miséria, mas era um homem de fé. Aí os irmãos vão dizer: mas onde é que está escrito aqui que Lázaro era uma pessoa de fé? Não? Sua condição, né? Pobre, coberto de chagas, faminto, desprezado, né? Desejava o que sobrava, até os cães, né? Que eram mais compassivos, né? Que os homens, se sentiam abandonados, mas os cães iam lá e serviam a Lázaro. O rico não tem nome, mas na história que Jesus conta aqui, o pobre tem nome. E o seu nome é Lázaro, que significa Deus ajuda. Que paradoxo. Se Deus ajuda, por que ele é miserável? Se ele tem um nome, Deus ajuda, e ele é um pobre miserável, largado ali. O rico tem nome na história, na sociedade. Mas Lázaro tem um nome ali nos lábios de Jesus e no céu. Para o mundo, Lázaro era ninguém. Mas para Deus, ele era conhecido, porque ele tinha um nome. Ele não foi salvo por causa da sua pobreza, né? Por causa do seu sofrimento. Ele foi salvo porque ele reconhecia Deus
E reconhecia Deus nos seus sofrimentos. Reconhecia Deus nas suas tristezas. Reconhecia Deus na sua situação difícil. Sua confiança não estava nos homens. Ele esperava tão somente no Senhor nosso Deus. Aqui, amados irmãos, cabe muito bem a doutrina da eleição, né? Lázaro representa os eleitos de Deus, né? Que muitas vezes, como nós, eu, você, estamos em tempo de Copa do Mundo, né? Quando foram convocados, né, uma seleção toda para representar o Brasil. E Deus também escolheu os seus, escolheu a sua seleção, só com uma diferença da seleção brasileira. Lá jogam só 11. O resto é reserva. Na seleção de Cristo Jesus, não tem reserva. Todos jogam. Por isso que ninguém queira ficar na reserva. Aqui são todos jogadores, né? Estão todos na obra. E são todos da primeira linha. Não tem reserva. São todos titulares. Se você não jogar, não tenha ninguém para jogar no seu lugar. Se você não fizer a sua parte no reino de Deus, não tem outra pessoa para fazer. É só com você que ele vai fazer. Aí pode ser que tenha que fazer igual fez com o Jonas lá, né? Tem que dar uns trancos em você aí para ver se você segue em frente, né? Para ver se você abraça realmente o ministério, para ver se você abraça realmente a fé, para ver se você segue em frente. Lázaro representa esses eleitos que o Senhor escolheu, que o Senhor separou para a sua igreja, para o seu povo, e que passam por lutas, por dificuldades nesta vida, que nem sempre se sentem prontos para fazer a obra do Senhor, e que às vezes vão fazer a obra do Senhor com dor, com sofrimento, com tristeza. Mas uma coisa não acontece: não deixam de abraçar a obra do Senhor, do nosso Deus. Não deixam de realizar a obra do Senhor nosso Deus. Mesmo em meio a enfermidades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao desprezo, continua ali, porque foi chamado e porque sabe que Ele é que tem que estar nessa brecha e que não tem nenhum outro para estar, porque esse é o seu ministério, esse é o seu chamado. E esta é a vontade de Deus para a sua vida. Lázaro representa a igreja de Cristo Jesus, que muitas vezes me representa, te representa, que muitas vezes olha para o mundo e vê toda essa opulência, toda essa riqueza, todo esse império. E muitas vezes nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Mas mesmo passando por lutas, por dificuldades, nós não deixamos da nossa fidelidade ao Senhor, do nosso dízimo, da nossa oferta ao Senhor, do nosso serviço ao Senhor. Porque nós entendemos, com Lázaro, que a nossa herança não é nesta terra. Lázaro estava diante do palácio da terra e foi morar no palácio do céu. Aquele que estava dentro do palácio da terra foi morar no Hades, foi morar no inferno. Só relembrando aqui os acontecimentos. O mendigo, Lázaro, transporte de Lázaro foi feito pelos anjos. Não teve honras humanas, mas os anjos o levaram para a presença do Senhor, o nosso Deus. Quem pertence ao Senhor, nosso Deus, por maiores lutas que passe, por maiores dificuldades que tenham, não morre sozinho, porque ele tem a presença do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra e os guarda.
Lázaro foi morar no seio de Abraão. Seio de Abraão significa descanso, paz, comunhão, segurança, consolo. É o paraíso, a presença de Deus. O que ele não teve aqui na terra em momento algum, ele recebe ali na eternidade. João capítulo 10, verso 27, ele diz assim: eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. Dou-lhes a vida eterna. Não é mansão aqui, não é bem-estar aqui na terra. Eu dou-lhes a vida eterna e eles jamais perecerão. Para o cristão, amados irmãos, a morte é o fim do sofrimento. O Senhor diz que aos olhos de Deus é alegria, é bênção recolher um servo seu na eternidade. Para nós, a morte não é o fim, porque nós vamos viver por toda a eternidade como o Senhor. É como sairmos de viagem. É como sairmos de viagem. É bom viajar. Mas passa alguns dias nós sentimos saudades de casa. Passa alguns dias nós falamos assim: poxa, eu preciso voltar para minha casinha. Nós, como cristãos, também vivemos e somos assim. Sentimos saudades do céu. Sentimos saudades de estar com o Criador, o sustentador de toda a criação. Você sente isso ou não? É bom estar aqui, né? Mas quando voltarmos para casa, certamente será bem melhor. Mas morreu também um rico. E aí diz que ele foi sepultado. Deve ter tido um funeral muito cheio de júbilo, com muitas carpideiras chorando pela sua morte, né? Porque ele havia partido. Mas a Bíblia diz que ele foi sepultado. E a sua realidade foi chegar no Hades. Jesus ensina claramente que existe vida após a morte. E que existe o céu, mas existe também o Hades. Um lugar de muito tormento. Não apenas de fogo físico, né? Mas principalmente pela dor da separação. Que separação? A separação de você saber que você ouviu a palavra, que você poderia estar com o Senhor e não está com Ele. E você tem consciência disso. Você tem conhecimento disso. A lembrança do tempo perdido e a consciência da perda irrecuperável. Chegou lá, não tem mais como. Depois da morte, não há mais chance nenhuma. Portanto, é aqui, é hoje, é agora que nós precisamos nos atentar para o chamado do Senhor, para a vocação do Senhor, para a nossa vida, para a nossa gratidão, para vivermos, sabendo que vivemos sim, muitas vezes em lutas e dificuldades, mas nós somos servos do Senhor. E essa deve ser a nossa alegria. E o rico, amados irmãos, consciente lá de seu estado, pede um refrigério. Ô Abraão, pede aí para Lázaro molhar o dedinho na água lá e trazer, olha, e refrescar a minha língua. E ele diz, ele não pode ir. Há um abismo entre nós aqui. Não tem comunicação, não dá para fazer isso. Não sei se os irmãos já viram alguém, ou se você já passou bastante sede, muita sede. Ou se você já acompanhou alguém no hospital. E que a pessoa está entubada e não pode tomar água, e você molha um algodãozinho para pôr lá na boca dela. E a hora que você põe aquele algodão com água na boca da pessoa, ela parece que ela até estremece. Agora você imagine a situação.
daquele homem padecendo dessa forma. Já que para ele não tinha jeito, então ele pede as misericórdias lá de Abraão. Fala assim: Abraão, então é o seguinte, eu tenho 5 irmãos, manda lá pelo menos a casa do meu pai lá, para que eles possam, né, abrir o coração e reconhecer a palavra do Senhor. Aí Abraão responde para ele: ó, tem como. Se eles não conseguem compreender, nem Moisés e os profetas, que era a palavra de Deus que estava ali nas mãos deles, não vai ser por maravilhas, não vai ser pela ressurreição de um morto que eles vão crer. E aí, amados irmãos, nós entendemos por que Jesus fazia milagres e ele dizia: não precisa contar para ninguém. Não conte para ninguém. Porque ele não queria ninguém que estivesse seguindo ele, por causa dos seus milagres, por causa das suas maravilhas. Deveriam segui-lo por causa da sua palavra, por causa dos seus ensinamentos. E é o que a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, amados irmãos: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não adianta queremos milagres e acontecimentos e maravilhas para que as pessoas se convertam. Elas podem se convencer, mas a conversão é tão somente pela palavra do Senhor nosso Deus, na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. 3 heresias, amados irmãos, históricas, né, que nós vemos serem desfeitas, né, com esse texto aqui. Purgatório, né? Criaram o purgatório, né? Esses dias até eu vi com muita tristeza, né, um padre falando que jogava água benta ali num local, porque tinha muitas almas ali precisando da água benta e era refrigério para elas até que se salvassem. Heresia. Não tem missa de 7º dia, não tem missa de 30 dias, não tem missa anual que possa salvar uma pessoa. Purgatório não existe. Nesse texto nós vemos, é o céu ou o inferno. O aniquilacionalismo, né? Morreu, acabou. Não. Não acaba não. O pó vai para o pó, mas o Espírito vai para Deus que o deu. A oportunidade é aqui. Também o universalismo, né? Acontece, Deus é bom, Deus é misericordioso, no final ele vai salvar todo mundo. O texto deixa claro que isso também não vai acontecer. O decreto divino, pós-morte, é imutável. A oportunidade é aqui. Para concluir, amados irmãos, o pecado do rico não foi ser rico. Foi ser rico e não conseguir enxergar a dor daquele que estava à sua porta, necessitado tão somente, e muitas vezes, daquilo que ele jogava fora. O nosso lixo é um lixo muito rico. Às vezes jogamos muita comida fora também. E não observamos que tem gente, às vezes próximo de nós, que está passando por necessidade. A prosperidade na vida de muitos hoje, inclusive cristãos, inclusive evangélicos, funciona como um narcótico espiritual. É um vício que dá alegria, que dá prazer a ele, e ele sente que Deus está na vida dele porque ele é próspero. E aí ele busca mais e mais.
porque ele acha que ele se enriquecendo, ele está recebendo bênçãos do Senhor e bênçãos do Senhor. E se entorpecem com isso também. E se esquecem do Senhor. Mas é uma alegria momentânea também. Examinemos cada um de nós onde está realmente o nosso coração. O que realmente tem sido de valor na nossa vida. Porque esse distanciamento que Abraão falou que existia ali, nós cavamos aqui na terra. É aqui que nós cavamos esse distanciamento de Deus. Não conte com amanhã para se arrepender, né? Para pregar o Evangelho. Faça hoje. Fale de Jesus hoje. Os 5 irmãos estão aí, em algum lugar dessa sociedade. Esses 5 irmãos estão carentes de ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Pode estar lá do nosso lado como vizinho, do nosso lado lá no trabalho, do nosso lado às vezes na igreja, do nosso lado às vezes nas nossas rodas de conversa. Pessoas que estão com conhecimento da palavra, mas indo para o inferno. Nós não precisamos de métodos para pregar o Evangelho, nem fazer shows, e nem querer ser uma igreja milagreira. Nós só precisamos de ouvir a palavra do Senhor, o nosso Deus, e compreender que você não está no lugar errado, que o Senhor não te colocou em lugar errado, mas que Ele está tratando a sua vida. E às vezes você sente a dor que Lázaro sentia. Você sente o desprezo que Lázaro sentia. Mas, creia, Deus continua olhando por você. Deus continua cuidando de você. Deus continua sentindo as suas dores, as suas dificuldades, as suas lutas. Tudo aquilo que você estiver passando. Porque a porta do rico está fechada, mas os seus braços estão abertos. Ele te ama e Ele quer cuidar de você e continuando a cuidar de você até que você chegue de volta em casa. Porque Ele entregou a sua vida lá no Calvário para te resgatar e para te conduzir à salvação e à vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. A Ti, ó Deus, todo louvor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos Teus servos. Ó Pai, queremos agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou com amor eterno e veio, ó Deus, ao nosso encontro, Pai, e nos chamou para debaixo da Sua maravilhosa graça, Pai. E nós, ó Deus, ouvimos a Sua voz e aqui estamos, Senhor, como os Teus chamados, como os Teus convocados, Senhor. E compreendemos, Senhor meu Deus, que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor preparou na eternidade uma morada para todos nós. E que nós vamos chegar até lá, porque o Senhor nos preparou. Agora, pois, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nos momentos de lutas nesta vida, nos momentos de dificuldades desta vida, Senhor. Não olhar, Senhor meu Deus, para aqueles que estão ao nosso redor. Não olhar, Senhor meu Deus, para a prosperidade. Não olhar, ó Deus, para os recursos deste mundo. Mas olhar tão somente para o Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus.
O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus de todas as providências para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a sentir sempre, como Lázaro sentia, os teus cuidados sobre a sua vida, independente das suas dores e das suas lutas, Pai. Olha, Senhor, meu Deus, pelos teus servos, tuas servas aqui, Senhor. Olha, Deus, pelas famílias que aqui estão representadas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, encha-os, ó Deus, da esperança viva que está em Cristo Jesus, Pai. Da esperança viva da salvação e da vida eterna. Encha-os, ó Deus, da alegria de servir ao Senhor, o nosso Deus, aqui sobre a face da terra. De fazer a vontade do Senhor e de ter, ó Deus, o privilégio de levar, através da sua palavra, através, ó Deus, do nosso testemunho, através, ó Deus, dos seus ensinamentos, Senhor, esta palavra, Senhor, que abre o coração daquele que está com o coração endurecido, Pai. Que fortalece, ó Deus, aquele que está fraco, Senhor, e que transforma, ó Deus, a vida daquele que está perdido. Nós oramos, Senhor, pedindo que assim o Senhor nos abençoe nesta noite, Pai. E nos deu, Deus, a alegria de nos assentarmos ao redor desta mesa, sabendo que o Senhor nos chamou para junto dela. Que o Senhor preparou esta mesa para nós, Pai. E que nós celebramos a Tua presença em nossas vidas. A presença do Teu Santo Espírito em nós, Pai. E a alegria, Senhor, de saber que nós somos igreja Tua, povo Teu, Senhor. Separado para o Teu serviço e para a Tua obra em Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Glórias a Deus, que você é um servo e uma serva do Senhor. E que independente da situação,